depois que Pedro e João curaram aquele homem coxo de nascença que ficava na porta do templo, mendigando, Pedro faz uma pregação e muitas pessoas se convertem. O número dos homens chegou a uns 5.000. Então, claro, o Sinédrio, aquele mesmo grupo de líderes dos judeus, fariseus, sacerdotes, mestres da lei, mandam prender Pedro e João. Se, como nós temos meditado, o livro dos Atos dos Apóstolos mostra como a vida de Jesus, a missão de Jesus, a obra de Jesus, continua na vida, na missão, na obra da igreja. Então, não são só os milagres, mas também a perseguição que se repetem. Na igreja, Jesus continua sendo perseguido, desprezado, crucificado. Então, eles são levados diante do mesmo tribunal, diante dos mesmos juízes que condenaram Jesus à morte. E Pedro, cheio do Espírito Santo, fala com eles que Jesus ressuscitou dos mortos, aquele que vós crucificastes, e que Deus ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram, citando o Salmo 117, sempre fazendo alusão aos textos do Antigo Testamento que falavam a respeito de Jesus. Ele é a pedra que vós construtores desprezastes e que se tornou a pedra angular, ou seja, a pedra fundamental, sobre a qual Deus vai edificar o novo povo de Deus. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o Salvador. Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes, agora, cheio do Espírito Santo, com coragem, de maneira bastante ousada, afirma o senhorio de Jesus diante daqueles homens que podiam condená-lo à morte. E ele vai dizer também: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Então, aqui nós percebemos uma transformação operada pelo Espírito Santo no coração daqueles homens que antes tinham se acovardado, que antes tinham medo, inclusive quando Jesus ressuscitado dos mortos aparece pela primeira vez no cenáculo, na noite do domingo de Páscoa. Eles estão com as portas fechadas por medo dos judeus, mas agora ele fala com parresia, que é o nome, que é a palavra grega usada por São Lucas, que significa justamente ousadia, com desassombro, sem medo algum. Ele fala de Jesus, ele dá testemunho da ressurreição de Jesus diante daqueles homens que os ameaçavam, afirmando mais uma vez: Jesus Cristo é o Senhor, Ele morreu por nossa causa, vós o matastes, mas Deus o ressuscitou, e é preciso crer nele para obter a salvação. Mais uma vez, repetindo o querigma, o centro da nossa fé.
Se alguém nos perguntasse por que nós somos cristãos, não bastaria que nós disséssemos, porque eu creio em Deus, por exemplo, porque também os budistas creem em Deus, os espíritas creem em Deus, os muçulmanos, os judeus creem em Deus. Nós cremos que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, que Jesus Cristo é o Senhor, e é por isso que nós somos cristãos. Esse é o anúncio fundamental. Depois nós temos no Evangelho, esta que é, segundo o Evangelho de São João, a terceira aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos. No Evangelho de São João, a primeira aparição acontece na noite do domingo de Páscoa. Depois de 8 dias, Jesus aparece novamente, que é o Evangelho que nós escutaremos na missa de domingo que vem, quando São Tomé está reunido com eles, e então Jesus aparece. E a terceira aparição se dá na Galileia, lembrando que quando Jesus apareceu para Maria Madalena, ele disse: "Ide dizer aos meus irmãos que eu os precedo na Galileia." Então Jesus manda que eles voltem para o lugar onde tudo começou, onde Jesus conviveu com os discípulos por mais tempo. A maior parte do tempo Jesus passou com os discípulos na Galileia, ali na região de Tiberíades, no Mar da Galileia, onde eles se encontraram com Jesus pela primeira vez. Esse capítulo 21 do Evangelho de São João, que é o último, alguns até acreditam que foi acrescentado posteriormente a uma conclusão do Evangelho no final do capítulo 20, aparentemente, depois vem o capítulo 21 como uma continuação. É praticamente uma cópia do relato de São Lucas, de como foi a vocação, o chamado dos primeiros discípulos. Naquela ocasião, 3 anos antes, também aconteceu uma pesca milagrosa, e também foi no mesmo lugar, o Mar da Galileia. Então, Jesus leva os discípulos para aquele lugar. Naquela ocasião, Jesus tinha dito para Pedro: "Serás pescador de homens daqui para frente." Quando Pedro, no Evangelho que nós escutamos hoje, diz: "Eu vou pescar", e os outros dizem: "Também vamos contigo", porque afinal de contas ele era a cabeça do colégio apostólico, o príncipe dos apóstolos. Então, quando ele toma essa iniciativa, os outros vão atrás dele, mas Jesus tinha transformado ele num pescador de homens. É como se ele voltasse atrás. E Jesus vai então ao encontro deles, sobretudo vai ao encontro de Pedro para confirmá-lo na sua vocação, na sua missão, depois que ele o tinha traído, depois que ele o tinha negado 3 vezes. Jesus ressuscitado vai então para como que retomar toda aquela história, né? Levá-los a 3 anos atrás, para que eles revissem todo o caminho, e agora Jesus os confirma para que eles assumam a missão que ele lhes tinha dado. Então peçamos a Jesus nesta Santa Missa de hoje que nós também, confirmados na nossa vocação, no nosso chamado de sermos testemunhas de Cristo, estejamos cheios do Espírito Santo, cheios de coragem, de entusiasmo para testemunharmos Jesus
e apesar de nossas quedas, de nossas falhas, que nós sempre tenhamos a convicção de que fomos escolhidos e chamados e enviados por Jesus. Amém.